seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus queridos e amados irmãos, hoje, 6 de outubro, segunda-feira, da 27ª semana do Tempo Comum. O Evangelho é de São Lucas, capítulo 10, versos 25 ao 37. No Evangelho de hoje, nós podemos ver, com a parábola do bom samaritano, toda a história da economia da salvação. Como aconteceu a queda do homem e também a sua justificação. E aí nós podemos ver que o homem não é justificado somente pela fé, mas ele é justificado pela graça de Deus, atuando. Esta graça atua na fé e nas obras. E nós vamos ver isso na parábola de hoje. Naquele tempo, um mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou: Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Essa pergunta aqui do mestre da lei é a mesma pergunta capciosa, querendo me pôr à prova, como colocaram Jesus à prova com essa pergunta, ficam o tempo todo querendo me colocar à prova aqui no canal. Seja protestantes, seja espíritas, sejam pessoas de qualquer outra religião. Eles ficam o tempo todo dizendo, perguntando: olha, o homem é justificado só pela fé? O homem é justificado pelas obras? Ou ficam afirmando: o homem é justificado somente pela fé. Então, da mesma forma que colocaram Jesus à prova, o tempo todo me colocam à prova. Mas vamos lá ver o que é que Jesus ensina a este homem que perguntou para provar Jesus, para colocar Jesus à prova. Versículo 26. Jesus lhe disse: o que está escrito na lei? Como leis? Então, a salvação já está nas Escrituras, está escrita na lei. Os fariseus procuravam, ler as Escrituras, interpretar as Escrituras, buscando nas Escrituras a vida eterna. Só que as Escrituras dão testemunho de Jesus. Jesus diz: as Escrituras testificam de mim e vocês não vêm a mim. Vocês ficam apegados às Escrituras. Vocês ficam presos ao texto e não conseguem dar um passo a mais para encontrar-se com aquele de quem o texto fala, de Gênesis a Apocalipse, que é Jesus Cristo. E encontrar-se com Jesus Cristo é exatamente o que é necessário para a salvação. Porque Jesus disse: se o Filho do Homem vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Por quê? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, Jesus pergunta: o que tu lês na lei? Aí no versículo 27, o mestre da lei vai dizer: ele então respondeu o que era necessário para ser salvo, o que ele compreendia na lei. Aí Jesus pergunta a ele, ele vai dizer: então ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, os dois mandamentos do amor: amar a Deus e amar o próximo. Alguém pode dizer que ama a Deus e até mesmo gritar: Senhor, Senhor. E Jesus vai dizer: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Jesus disse que quem me ama guarda os meus mandamentos. A prova de que alguém ama Jesus, ama a Deus, é o guardar os preceitos da lei, é viver os preceitos da lei e também amar o próximo. Veja, São João, o evangelista, vai dizer assim na sua carta, acho que é na primeira carta, ele vai dizer assim: como alguém pode dizer que ama a Deus a quem ele não vê, se não consegue amar o próximo que ele vê? Logo percebe-se que ele é um mentiroso e o amor de Deus não está nele. Então, o mestre da lei aqui respondeu corretamente o que é preciso para ser salvo, o que é preciso para ser justificado: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo. Aí, ele, como um bom protestante, deu a resposta. E Jesus vai dizer a ele no versículo 28, Jesus lhe disse: tu respondesse corretamente, faze isso e viverás. Ou seja, faça isso e serás salvo. A pergunta aqui é o que fazer para ser salvo. Jesus no versículo 28 vai dizer, depois da resposta dele, que o mestre da lei disse amar a Deus e amar o próximo.
Aí Jesus lhe disse, tu respondesse corretamente. Será que Jesus estaria mentindo? Jesus disse, tu respondesse corretamente. Faze isso e viverás. Ama o teu próximo, ama a Deus e viverás. Esse mestre da lei, que é um protestante nato, vai dizer ainda a Jesus no versículo 29. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus, e quem é o meu próximo? Veja que protestante mais, vamos dizer assim, autêntico, né? Ele, querendo justificar-se, disse a Jesus, e quem é meu próximo? Aí Jesus conta uma parábola que é a história da redenção, que é a economia da salvação descrita aqui de maneira muito clara. Veja, Jesus respondeu, certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Veja, certo homem, quem é esse homem? Adão, que representa toda a humanidade. Descia de onde? De Jerusalém, a Jerusalém do alto. Ou seja, Adão descia do paraíso, foi expulso do paraíso. Descia de Jerusalém para Jericó. Então, desceu do paraíso, perdeu a salvação para cair no mundo. Jericó aqui é o mundo, Jerusalém, o paraíso. Então, esse homem é Adão, que descia de Jerusalém para Jericó, ou seja, a humanidade em Adão, que sai do paraíso e vem para o mundo pós-queda, pós-pecado. Estes, veja, e caiu nas mãos de assaltantes. Esses assaltantes é Satanás e os seus demônios. Jesus disse que o diabo veio para roubar, matar e destruir. E foram-se embora, deixando quase morto. Veja, foram embora deixando quase morto. Ou seja, Adão não morreu fisicamente, Adão morreu espiritualmente. A carta de São Paulo aos Efésios vai dizer que nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados. Então Adão morreu espiritualmente, não fisicamente. A humanidade morreu espiritualmente, não fisicamente. Fisicamente, o povo está aí, todo mundo andando. Mas são como que mortos. Por quê? Porque morreram espiritualmente, se apartaram de Deus. No versículo 31 é dito, por acaso, um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. Então veja, um sacerdote, aquele que representa, podemos assim dizer, a classe mais alta, a elite do mundo cristão. Né? Um sacerdote. Ah não, Denis, mas aqui o sacerdote aqui está falando de Arão, da tribo de Arão. Leia Hebreus capítulo 7, a partir do versículo 11, e você vai ver que o sacerdócio foi mudado. Cristo é o único e eterno sumo sacerdote. Em Cristo, seus apóstolos são sacerdotes ministeriais e todos nós somos sacerdócio régio em Cristo, somos um povo de sacerdote. Então, a classe mais alta, mais elevada da religiosidade são os sacerdotes. Ou podemos entrar numa coisa mais ampla aqui. Todos nós somos sacerdotes pelo batismo. Então, passou o sacerdote, viu o homem, seguiu adiante pelo outro caminho. O mesmo aconteceu com os levitas, aqueles que cuidam do culto, né? Aqueles que estão à frente do culto, das pregações, de tudo. Né? O mesmo aconteceu com o levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu-o e sentiu compaixão. Veja, um samaritano, uma pessoa comum, uma pessoa que aparentemente não tinha fé, que era vamos dizer assim, que julgado, condenado por todo mundo, né? Até católicos e protestantes, de repente condena tal pessoa, fulano vive dentro da igreja, mas só Jesus. Ou seja, nós muitas vezes achamos que nós seremos salvos, mas um irmão, seja ele qual for, não vai ser salvo. Por quê? Porque eu estou olhando o cisco que está no olho do irmão, mas esqueço da trave que está no meu próprio olho. E aí, o mesmo aconteceu com o levita, o mesmo aconteceu com o sacerdote, mas no versículo 33, mas o samaritano, aquele que ninguém imaginava, veja, mas o samaritano que estava viajando, chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Veja, sentiu compaixão. Só é possível sentir compaixão quem tem amor. Compaixão, compadecer-se do outro.
ou sentir a dor do outro. Então, o sacerdote não tinha amor. Dizia que amava a Deus. Mas como é possível amar a Deus a quem não vê, se não se consegue amar o irmão a quem vê, diz São João. O levita disse que amava a Deus, mas não amava o irmão. Como é possível amar a Deus e não amar o próximo? E aqui Jesus disse muito claro, respondeste muito bem, amarás a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo, e aí tu serás salvo. E Jesus diz para nós cristãos, eis que eu vos dou um novo mandamento, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Né? Eu li ontem, no evangelho de ontem, a segunda carta de João, né, dizendo que com o amor nós seremos salvos, através do amor. Né? São João da Cruz dizia que nós seremos julgados pelo amor. Né? Vamos lá, no versículo 34 é dito, aproximou-se dele e fez curativos, né? Derramando óleo e vinho nas feridas. Depois colocou o homem em seu próprio animal e levou a uma pensão. Essa pensão é a igreja. Né? Essa pensão é a igreja. O homem foi atacado por Satanás e os seus demônios, ferido espiritualmente falando, quase que morto, deixado quase morto. E aí o samaritano, que é o próprio Cristo, vem, cura as feridas daquele homem, né, com a sua graça, com os sacramentos, né, da igreja, que opera pelo meio do sacramento da graça. E aí depois Jesus coloca ele na sua montaria, né, e leva ele para a igreja, para a pensão, onde cuidou dele. Né? No dia seguinte, pegou 2 moedas, veja, levou para a pensão e cuidou dele lá na pensão. Ou seja, cuidou dele da igreja. Jesus cuida de nós dentro da igreja, através dos sacramentos. Né? No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata e entregou ao dono da pensão, recomendando, toma conta dele. Né? Esse dono da pensão aqui, né, que Jesus entrega esse homem e entrega as moedas aos cuidados dele, é o Papa e os demais bispos. Né? Jesus entrega os sacramentos sob a administração deles. Né? Os sacramentos, como diz Orígenes, como diz São Tomás de Aquino. Né? Veja, continuando. Toma conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais. E Jesus perguntou, na tua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele, o protestante, o mestre da lei, respondeu, aquele que usou de misericórdia. Veja, as obras aqui que foi realizada pelo samaritano são obras de misericórdia, obras de amor, obras de caridade, obras que manifestam o amor ao próximo e o amor a Deus. Essas são as obras que, juntamente com a fé, operam aquilo que a graça realiza em nós. Somos justificados pela graça, operando na fé e na caridade. Né? Então, a fé e a caridade, de mão dadas, como se fossem as 2 pernas do ser humano. Eu não consigo caminhar somente com uma perna, a não ser que eu esteja, como é que eu posso dizer, sendo auxiliado por uma muleta ou por alguém. Mas aqui nós estamos falando de alguém que caminha com as suas próprias pernas. E essas próprias pernas chama-se uma fé e a outra caridade. E essas 2 pernas faz com que você se saia do mundo, do pecado, né? E vá até a hospedaria, até a pensão. Claro que levado por Cristo e cuidado por Cristo. E aí veja, ele respondeu, aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse, vai e faze o mesmo. E aqui, meus irmãos, é bem interessante o que Santo Agostinho demonstra, né? Falando sobre esta parábola. Veja, só para trazer um pouco mais de luz à nossa reflexão. Santo Agostinho vai dizer o seguinte, né? Em sua exposição sobre o Evangelho de Lucas e nas homilias, Agostinho interpreta toda a parábola como a história da salvação. Alguns pontos que ele vai trazer da interpretação desta parábola.
O homem que descia de Jerusalém a Jericó é Adão, a humanidade, que desce da comunhão com Deus, Jerusalém, ao mundo do pecado, Jericó. Os ladrões são os demônios, como eu dizia na reflexão, que o ferem e o deixam meio morto, vivo no corpo, morto na alma. O samaritano é Cristo, que tem compaixão do homem caído. O vinho e o óleo, usados nas feridas, são os sacramentos e a graça. Vinho, correção, óleo, misericórdia. Então, vinho, correção, óleo, misericórdia. Então, o Senhor nos corrige com misericórdia. A pousada, estalagem, é a igreja, onde o homem é cuidado até a volta do samaritano, a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E as 2 moedas, ou 2 denários, são, segundo Santo Agostinho, os 2 preceitos da caridade: amor a Deus e amor ao próximo. Mateus 22, do 37 ao 39. Ele escreve: as 2 moedas significam os 2 mandamentos pelos quais a caridade se difunde em nossos corações. Salmo 171, versículo 2. Também Orígenes vai dizer algo bem interessante, Orígenes vai dizer assim, em sua homilia, sobre o Evangelho de Lucas. Ele diz: ver nas 2 moedas, Orígenes vê nas 2 moedas, o Antigo e o Novo Testamento, que são o tesouro entregue à igreja, à hospedaria, para cuidar das almas feridas. Cristo confia ao hospedeiro, símbolo dos pastores e ministros da igreja, o Papa e os bispos, e também os presbíteros e diáconos, auxiliares dos bispos, os 2 testamentos como instrumento de cura. Então, isso é extraordinário, meus irmãos. Negar que o homem é salvo, é justificado pela graça de Deus que opera na fé e na caridade, é querer dizer que o homem é justificado apenas estando sentado no sofá, fazendo da vida o que quer, fazendo o que quer da vida e vivendo a vida, nessa vibe aí eu sou crente, eu estou salvo. Não. Veja o que São Beda, o venerável, vai dizer. Ele diz o seguinte: as 2 moedas são a doutrina evangélica e a graça dos sacramentos, ou ainda as escrituras do Antigo e do Novo Testamento, com as quais a igreja nutre e cura os seus fiéis. Amém. Deus abençoe a todos e que nós possamos compreender que Pelágio dizia que o homem era justificado somente pelas obras, acompanhando e fazendo com as suas próprias forças aquilo que Cristo deixou como exemplo. Lutero vai dizer que o homem é justificado somente pela fé. Basta crer e tudo está resolvido. E aí Jesus deixa muito claro na parábola de hoje que o homem deve, para alcançar e para chegar à salvação, deve crer em Jesus e viver como quem crê. Ou seja, deve amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como Ele mesmo, Cristo, nos amou. E isso é impossível fazer sem obras de misericórdia espirituais e corporais, como foi feito como o samaritano fez com aquele homem que desceu de Jerusalém a Jericó. Obras de misericórdia, não são as obras da lei, não é a circuncisão, não é a guarda do sábado, não. É as obras de misericórdia, obras de amor para com Deus, a quem nós não vemos, e obra de amor para o próximo, a quem vemos, porque é impossível amar a Deus que não vemos se não conseguimos amar o próximo, a quem nós estamos vendo todos os dias. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Amém. Curte o vídeo, se inscreve no canal, deixa o teu comentário, o que é que você achou dessa reflexão e compartilha com mais alguém e vamos evangelizar. Amém.